Do presidente Rodrigo Maia e do líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro. Este é um evento simples, mas com uma finalidade muito importante: tornar a candidatura da frente de partidos que defenderá a independência da Câmara dos Deputados. É por isso mesmo que o lema desta candidatura é Câmara Livre, Democracia Viva. Para representar essa frente foi escolhido o nome do deputado Baleia Rossi. Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi tem 48 anos, está no seu segundo mandato de deputado federal. Nos últimos anos foi líder da bancada e é o presidente do seu partido. Com a palavra, o deputado Baleia Rossi, candidato a presidente pela frente Câmara Livre. Pedir licença para poder falar sem a máscara. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui hoje representando esta frente ampla. Em primeiro lugar, eu queria me solidarizar com as famílias, os amigos das quase 200 mil vítimas do Covid-19 no nosso país. Um momento difícil que o país passa, um momento de angústia, de tristeza, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar. Quero também registrar com muita tristeza o falecimento do nosso ex-deputado Bonifácio de Andrada, pai do deputado Lafayette de Andrada, que por 10 mandatos esteve nesta casa honrando a boa política, também vítima desta pandemia. Mas, claro que nós sabemos que vamos superar este momento de dificuldade, de dor. Por isso, todos nós, deputados e deputadas, temos que nos unir para cobrar a vacina universal, vacina gratuita e para todos. Aliás, por sugestão de vários líderes do nosso bloco, conversei com o presidente Rodrigo Maia para que, se necessário for, possa, de maneira inédita, fazer uma convocação da Câmara junto com uma convocação do Senado para, se precisar, votar alguma medida urgente ainda neste mês de janeiro. Nós estamos a postos e o presidente já deu o ok que está à disposição do Brasil para essa possível votação, sem ônus, sem custos para a Câmara dos Deputados. Queria agradecer todos os partidos que estão com a gente nesta caminhada. Queria agradecer ao PSL, está aqui o seu presidente nacional, o Bivar, o vice-presidente Rueda, o seu líder, o Francisquini. Agradecer uma decisão muito importante do PT, que se somou a esta frente ampla, na pessoa da sua presidente, a Gleisi, do Zé Guimarães e do Enio, os seus líderes. Agradecer ao PSDB, ao Rodrigo de Castro e ao Carlão Sampaio. Agradecer ao meu partido, ao MDB, o Isnaldo, nosso novo líder, e todos os parlamentares que estão aqui, na figura da nossa querida Dulce. Queria saudar toda a bancada do nosso MDB. Agradecer o PSB, do presidente Siqueira e do líder Molon. Muito obrigado pelo apoio. Agradecer ao PDT, do
presidente Lupe e do líder Volney. Agradecer o Democratas, do nosso presidente ACM Neto, do nosso presidente Rodrigo Maia e do nosso líder que está aqui, Efraim. Agradecer também a presença do Kim. Agradecer a Joênia, que representa aqui a nossa líder da rede. Agradecer o PCdoB, que está aqui, a nossa querida Perpétua. Agradecer o Cidadania, que está aqui presente, o nosso líder Arnaldo Jardim. Agradecer ao PV, o Henrico, nosso jovem líder presente aqui. Agradecer o nosso líder da maioria, deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi extremamente importante para garantir a união de todos esses partidos num objetivo, na causa maior que nos une. Muito obrigado, Aguinaldo. Vivemos um momento histórico, sim, e vale esse registro, porque desde a redemocratização do nosso país, nós não tínhamos um movimento de união de partidos que pensam diferente, formando uma frente ampla. E existe um motivo para isso. Nós somos o que a sociedade espera. A sociedade quer mais união, quer mais compaixão, quer mais respeito, quer mais igualdade. A sociedade espera uma luta por democracia e por liberdade. Somos diferentes, pensamos diferente o papel do Estado, a ação na economia. Em vários pontos nós divergimos, mas a beleza da democracia está no respeito e na boa convivência com quem pensa diferente de você. Não é porque a pessoa não concorda com as suas teses que você precisa agredir, que você precisa matar, que você precisa diminuir as pessoas. A beleza da democracia é você ter um amplo debate e buscar soluções, porque os objetivos que nos unem são maiores, são os pilares que alicerçam esta união. E eu tenho certeza que a defesa da nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, liderada por Ulisses Guimarães e tantos outros, a luta intransigente pela defesa da democracia, das liberdades, das instituições, o respeito à ciência e a busca da vacina para todos é muito maior do que qualquer diferença. Queria fazer uma reflexão aqui com todos da importância de uma Câmara livre e de uma Câmara independente. Se olharmos para o ano de 2020, o ano passado, nós vamos ver que a Câmara independente, capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia, se aproximou da sociedade e buscou respostas para um ano de grandes dificuldades. Por exemplo, o auxílio emergencial. Quem não se lembra que foi mandada a proposta de R$200? Depois de uma ampla conversa, negociação, depois de um amplo diálogo, nós, de todos os partidos da Câmara Federal, diga-se de passagem, não tinha situação, não tinha oposição, não tinha o centro independente, todos juntos conseguimos aumentar para R$500 e depois, num próprio entendimento com o governo, R$600 para dar o mínimo de dignidade
para milhões de brasileiros passarem este momento difícil da pandemia. Da mesma forma, a união da Câmara Federal, independente, livre, para votar o auxílio para os estados e municípios. Isso foi fundamental. Algumas pessoas não queriam o apoio aos estados e municípios. Hoje nós teríamos um caos no nosso Brasil. Nenhum município brasileiro e nenhum estado teria condições de pagar sequer a folha dos funcionários públicos e manter os serviços essenciais se não fosse o trabalho da Câmara Federal livre e independente. Nós avançamos no Fundeb. Me lembro até que alguns partidos do Centrão fizeram obstrução. Não queriam mais recursos para a educação. E este grupo de partidos se uniu, conseguimos vencer a obstrução e valorizamos de uma forma muito intensa a educação pública no Brasil, garantindo mais recursos para essa área tão importante. Conseguimos a Lei Aldir Blanc, que foi um gesto para o setor cultural tão afetado pela pandemia. A Lei de Proteção às Mulheres, também uma votação da pauta feminina tão importante nesta casa. O Tratado Internacional de Combate ao Racismo e tantos outros assuntos que nasceram, que cresceram e que foram extremamente importantes neste momento de pandemia para a gente superar todos esses obstáculos. Fizemos isso porque temos uma Câmara independente, porque a nossa Câmara Federal é livre. Temos o dever de fiscalizar, de acompanhar as ações do Executivo. Exatamente por isso, a Câmara não pode ser submissa, porque se for submissa, ela não fiscaliza, ela não acompanha, não participa das questões que são importantes e do debate do nosso país. A Câmara é um espaço de representação da sociedade. Quanto mais setores da sociedade abrigar, mais legitimidade tem. Esse bloco está junto para defender a democracia, a liberdade, a independência do parlamento, para defender a nossa Constituição. Estamos juntos para fazer as reformas que o Brasil precisa, com diálogo, com debate, com construção de soluções onde todos podem contribuir, como, por exemplo, a nossa reforma tributária, que o Aguinaldo Ribeiro é o nosso relator, está pronta para votação e contou com a colaboração de todos os partidos. Se olharmos para frente, nós precisamos de projetos para o nosso país, para que a economia possa se desenvolver novamente. Os nossos objetivos são comuns: é geração de emprego e renda, é diminuir as desigualdades, é diminuir o desemprego, é fazer com que os vulneráveis tenham uma oportunidade de vida melhor no nosso país. Por isso é tão importante voltarmos a olhar a nossa pauta com responsabilidade fiscal, votando reformas importantes e também, por que não, voltar a debater o auxílio emergencial. A pandemia não acabou. O ano passado parecia que nós íamos virar o ano e a pandemia ia acabar. Essa não é a realidade. E nós temos hoje milhões de brasileiros que vão deixar de receber
o auxílio emergencial e que vão voltar a ter grandes dificuldades de ter o mais básico, que é o alimento na sua mesa. Portanto, entendo que nós temos que buscar uma solução, ou aumentando o Bolsa Família, ou buscando novamente um auxílio emergencial para os mais vulneráveis. Somos uma casa de iguais e eu quero poder, se Deus me der a oportunidade de ser presidente da Câmara dos Deputados, conversar e valorizar cada um dos 512 parlamentares no exercício do seu mandato, como manda a Constituição. A partir de agora, com muita humildade, vou conversar com cada parlamentar, falando das nossas ideias, das nossas propostas, da importância de uma Câmara livre para o futuro do nosso país. Agradeço a presença de todos, de coração. Vamos começar agora esta caminhada. Tenho certeza que a Câmara Federal tem muito a contribuir com o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Contem comigo para uma Câmara livre e uma democracia viva. Até a vitória, se Deus quiser. Obrigada, deputado Baleia Rossi, boa sorte. Agora o deputado Isnaldo Bulhões, coordenador da campanha, vai responder as perguntas dos jornalistas. O microfone está posicionado aqui. E boa tarde a todos. Eu não entendi, o que foi? Não sei, falaram que eu vou. Não. Boa sorte. Mas acho que vamos entrar por lá. Estou ansioso. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Leandro da Agro Mais Band News. Ô, Leandro, como é que tá? Tudo jóia? Parabéns lá pela nova função à frente da frente. Estou à disposição de vocês, tá? Deixa eu me perguntar uma coisa. Você não quer entrar comigo? Cadê a Patrícia? Chama a Patrícia pra mim. Aí o senhor vai me Vamos fazer já. O que o senhor acha 16 e... Olha, cadê meu troço na minha cabeça? Que horas que é? Que hora é? Agora você vai fazer ao vivo que hora? Tá. Pode ser daqui 10 minutos? Daqui uns 20 minutos. Então, 16h30. Oi? Eu sou do Agro Mais Band News. Tudo bem? Patrícia é jornalista. Combina com ela certinho assim e ela pega link. Como é que ela funciona? 16h30 dali, então. Ah, entra aqui no salão dele. Não, veja, ele vai montar o link agora ali. Bom, não, então vamos fazer antes, vem 10 minutos. Tá bom? 10 Ligar minutos. lá em 10 minutos, pode ser? Vamos estar aqui. Aí pega essa Só para eu subir lá agora. Vai ficar à vontade, a gente fala já.
Obrigado. Momento muito importante. Momento de convergência democrática para se estabelecer. Obrigado. Câmara independente. Por isso que vejo que todos os seus partidos que integram o seu governo se somassem aos partidos à esquerda. Pessoal, o que Marcelo falou que vocês vai esperar um pouquinho para chegar na gente. Claro, mas tem uma coisa para você. Você está bem? Ah, rolou? Ele falou lá? Das ideias, eles têm cada vez mais segurança. A gente vai ser contigo, a gente tem que ser ao respeito da preservando a relação
vou com o seguinte. O vídeo. Vou mandar pra você. Querem começar com o deputado Sinaldo? Podemos começar com o deputado Sinaldo? Pode começar. 3 minutos. Não, é que não depende só de mim, né? Temos um grupo de jornalistas. Pode ir, gente? Desculpa, eu já fui furado. Deputado, se o senhor puder começar já, porque a gente tem horário de fechamento. Boa tarde a todos. Satisfação Pode começar. falar com todos vocês da imprensa e cumprir a missão que fiquei e fui incumbido da campanha do presidente Baleia Rossi de prestar qualquer esclarecimento e dúvidas que vocês precisem. Estou à inteira disposição. Qual vai ser a estratégia dos senhores para evitar... os partidos estão fechados, mas a gente sabe que há divisões dentro dos partidos. Qual vai ser a estratégia de vocês para evitar essas divisões internas nos partidos, para garantir que o apoio seja integral à candidatura? A construção do bloco parlamentar, dos partidos que representam esse lançamento, ela foi uma construção pautada, acima de tudo, e conduzida pelas discussões. Nós não podemos partir de uma campanha e do princípio, digamos assim, trabalhando para evitar defecções ou colocando isso na prioridade. Eu acho que a campanha inicia hoje, o presidente Baleia terá a oportunidade, já está tendo, a agenda está intensa de forma presencial e remota com os parlamentares, e vai ter oportunidade durante esses dias que antecedem a eleição para conversar com todos eles, conversar com outros partidos também, alguns partidos que ainda não definiram seu campo, se vão juntar em blocos parlamentares, se vão ter candidaturas próprias, e essa discussão continua no dia a dia. Então, assim, a campanha está começando agora e tenho certeza que esse bloco parlamentar votará unido na eleição da Câmara dos Deputados. Em relação à agenda econômica mesmo, eu queria entender primeiro, nem tanto em relação à agenda, mas durante o discurso, o líder, ele indicou que os senhores ou estariam pensando em duas soluções, ou ampliação do Bolsa Família ou voltar para o auxílio emergencial, que é algo, por exemplo, que o atual presidente da Câmara, que é um dos principais articuladores da campanha dele, sempre disse que não faria em função das questões fiscais. Então, quero saber como que está essa questão de Bolsa Família, auxílio emergencial, e também indo para a agenda econômica, quero saber como que ficou a questão de compromisso com privatização. A oposição, obviamente, sempre vai ser contra, mas os senhores vão tocar de que maneira? Vão seguir dizendo, por exemplo, o governo que não manda, o governo que não toca a privatização, então não tem porque a gente fazer compromisso de tocar ou não. Queria entender como que estão esses compromissos mesmo. Eu acho que em notas a comunicação dos partidos, a imprensa deixaram sempre transparentes os seus posicionamentos, as suas ideias. Hoje a gente inicia a campanha de um novo presidente. Então, assim, o presidente Baleia aqui falou que matéria nenhuma deixará de ser discutida. Então, a agenda econômica será tocada com a participação de todos os partidos, discutindo, opinando, e o plenário e os partidos decidirão o caminho. Quanto à retomada do auxílio emergencial, ou um ajuste no Bolsa Família, outro instrumento de assistência social, ele é fundamental para o Brasil. Então, a gente tem que, em outras matérias, gerar condições para que não deixe distante a população mais humilde, mais necessitada da assistência do governo. Tem muitas matérias, tem a PEC emergencial,
né, que está no Senado. Tem muitas matérias, tem a reforma tributária, que é uma grande alternativa também para que venha colaborar com o ajuste fiscal. Então, dentro do debate desse campo de aliança e de todos os partidos da Câmara que compõem aqui esse parlamento, eu acho que a gente tem que buscar os textos ideais para viabilizar por um lado e compensar do outro. Boa tarde, deputado. Hoje o deputado Arthur Lira reclamou sobre a possibilidade de haver uma votação para a eleição da Câmara sem ser presencial, de forma remota. Eu gostaria de saber se para vocês do Bloco faz alguma diferença e se já há alguma decisão que o senhor soube sobre isso. Agora eu não vou falar como um dos coordenadores da campanha. Eu sou membro da mesa diretora, né? Não foi apresentada ainda à mesa diretora, digamos assim, nenhum texto que vá regulamentar o processo eleitoral. Então, assim, não há nenhuma decisão, não foi apresentado nem apreciado o modelo, se presencial, se remoto ou misto. Até o momento eu não recebi, como deputado e como membro da Câmara, nenhuma sugestão. Membro da mesa diretora. Eu, particularmente... O senhor acha que se for votação remota não tem problema? Na verdade, não foi apresentado nenhum outro formato, a não ser o presencial. É muito difícil você opinar aonde não há uma ideia. Então, a princípio, eu defendo presencial, mas não podemos ter ideia fixa diante de outras opções que venham a serem apresentadas. Logicamente, será uma decisão do corpo diretivo da Casa, que legitimamente representa o colegiado nos seus membros da mesa diretora. O deputado líder, eu percebi que aqui no lançamento da candidatura não tinha representante do PT nem do PDT. Por quê? Não, isso, primeiro, o bloco já não está formalizado ainda, né? Até porque o prazo começou essa semana, a coleta de assinaturas, mas todos os partidos já estão definidos publicamente e agora o campo aqui dos blocos parlamentares e as ideias começam a ficar cada vez mais claras. Então a ausência da presidente Gleisi foi justificada, ela não pôde ficar em Brasília, nem o líder Guimarães também conseguiu se deslocar da Bahia para cá, bem como o deputado Volney também se encontra em Pernambuco. Então, no momento de pandemia e também no momento que muitos estão, né, buscando trabalhar ou descansar um pouco no seu recesso, não há nenhum motivo, só isso mesmo. Líder, boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como vai ser a campanha do deputado Baleia. Tem viagem já programada nessa sexta-feira. Queria saber como que vai ser, quais regiões ele pretende visitar, o custo disso, se é o partido que paga, avião fretado, e como que vai ser essa estratégia depois, além das viagens, se tem reuniões previstas, como que vai ser? Obrigada. A campanha, a pré-campanha já tem acelerado, já está muito acelerada no contato por telefone, reuniões remotas e presenciais com parlamentares, bem como a construção com os líderes e dirigentes partidários, né, do que culminou nesse bloco, que eu imagino que ainda vai crescer, mas vai crescer além desses partidos, vamos receber algumas siglas. Primeiro, esse ponto. Segundo, vamos na campanha iniciar as viagens na sexta-feira, né? Vamos ao Piauí, reunir com parlamentares, visitar o prefeito, o governador. Na segunda-feira, Santa Catarina e volta para Brasília, né? Alguns parlamentares estarão aqui em Brasília, o presidente vai fazer uma reunião com esses parlamentares, terça-feira Goiás e quarta Ceará.
Quanto ao financiamento, foi a outra pergunta, né? Sim, quanto ao financiamento, a parte jurídica da campanha está cuidando muito bem, né? O partido pode, logicamente, a atividade parlamentar, financiar parte, receber doações, mas assim, eu não posso adiantar mais detalhes porque para ser sincero, eu ainda não sentei com a parte financeira e jurídica ainda. Avião fretado e comercial, depende da agenda, como for. Reuniões presenciais e virtuais também, remotas. Né? Mas assim, a campanha está bem desenhada, a agenda dos primeiros dias está definida. Eu fico à disposição aí para ir atualizando a agenda do candidato Baleia.